E na hora de apresentar o orçamento, existem algumas técnicas que precisam ser obedecidas, mas você precisa se preocupar com um fator que vai ser fundamental na hora de fechar o orçamento realmente lucrativo. Pergunto para vocês aí, alguém sabe, na hora de orçar, qual fator que vai fazer realmente você fechar esse orçamento? Poderiam me dizer aí? Aqui alguém sabe que fator é esse? É autoridade, meu pequeno gafanhoto. Autoridade é a forma com que o cliente te enxerga. E para que o cliente enxergue a autoridade em você, é necessário que você trabalhe a sua marca. Sabia que é o seu cliente ideal, ele que vai enxergar em você essa autoridade, ele que vai determinar se ele vai querer fazer o serviço com você ou não, através da autoridade. Então, saiba como você apresenta a sua oferta para o cliente, para que ele enxergue o seu valor de serviço e não o custo. Temos aqui, custo e valor. Sabem determinar o que é custo e valor? E aí, pessoal? Custo é o que o cliente sabe que vai gastar com o serviço, né? E o valor é o que o cliente entende o que ganha ao fazer o serviço. E como você transmite essa ideia de valor? Justamente trabalhando a sua imagem ou a sua marca. E você vai ter muito mais chances aí de fechar serviços se apresentar os seus orçamentos em uma sequência que transmita autoridade e valor para o seu cliente. Para isso, você precisa construir uma oferta. Então, recapitulando, para você dar um orçamento de forma adequada, você vai precisar, primeiro, ouvir atentamente o seu cliente. 2, verificar se possui os recursos e técnicas adequadas para realizar aquele serviço. 3, fazer o orçamento observando custo de peças, de insumo, complexidade do reparo, tempo de reparo, valor do mercado do aparelho, valor mínimo da sua mão de obra, o custo médio aí, do valor médio desse reparo cobrado também pelo seu concorrente, né? E por último, apresentar o orçamento de forma que o cliente perceba valor e não custo no seu serviço. Ficou muito complexo para vocês aí? Realmente, né? Precificação não é algo simples de se fazer, né? Existem escolas de precificação, né? Então, vou só ler aqui, e depois eu vou passar uma das técnicas. Para quem está começando, né, pode se basear também numa técnica dessa. Apesar de pode deixar dinheiro na mesa, pode deixar dinheiro ir pela janela, pode ser que não lucre muito, mas a gente também tem uma métricazinha aqui que é mais simples de se fazer, ao invés de juntar esses 6 elementos aí, né? Deixa eu ver aqui, como é que estão as perguntas aqui, deixa eu ver, Aqui está o Shell falando, né? Eu falo o valor, tá bom, ou você vai no Zé da esquina e volta, que eu orço de novo. Brincadeira, mas procuro sempre passar confiança e firmeza no que eu estou fazendo. A galera falando aqui, autoridade, propriedade ao falar, a galera falando, O Henrique falou aqui, experiência, a galera falando aqui, verdade, professor, sempre me atento. Lucas falando, professor, sempre me atento, isso são valores de comércio do aparelho, né? Temos que sempre verificar isso, né? Então, sempre temos que observar isso. Então, meu pequeno gafanhoto, custo é aquilo lá que o cliente vai pagar e valor é aquilo que ele acha que vai ganhar de benefício. Se ele acha que ele vai ganhar um benefício ali, aquilo ali ele vê valor no seu serviço e, consequentemente, né? Você tendo autoridade, compondo seu preço, sendo honesto com o cliente, sendo justo, dando um preço justo, não é esfolar o cliente. Não é um negócio que custa 4 mil, você cobra 5 mil do cliente. Tem muito colega que faz isso e se frustra de não conseguir fechar orçamento. E eu tenho muitos alunos que não conseguem fechar orçamento. São excelentes técnicos, sabem fazer até swap, mas na hora de fechar o orçamento, não conseguem passar autoridade, não conseguem fazer com que o cliente enxergue valor e não custo. Então, realmente encantar o cliente, realmente ter autoridade, realmente escutar o cliente. Mais uma vez, não é sobre você, é sobre o seu cliente, né? É sobre a perspectiva do cliente, né? Então, coloque em prática, reveja esse vídeo, né? Coloque em prática lá, veja os 6 elementos e o que você pode fazer, não é? O que eu costumo também ensinar aos nossos alunos, que você pode cobrar o valor até de 30% do valor do aparelho, mas saiba que você pode estar deixando justamente dinheiro na mesa ou saindo do mercado. Então,
aprenda a orçar com as dicas que eu deixei nesse vídeo aqui para você. E aqui vai mais uma dica bônus para você. Mesmo que você imagine qual seja o defeito, nunca dê um orçamento sem antes testar todas as funcionalidades do aparelho. Isso porque nós temos que obedecer o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Então é importantíssimo aí. Você pode cobrar 30%, até 30% no valor do aparelho. Se o aparelho custa 5 mil, você pode cobrar aí até R$ 1.500 para fazer esse aparelho. Aqui o Matheus está falando aqui, ó. Depende da região também. Onde tem a minha loja, as pessoas só querem preço. Estou me organizando para mudar. Matheus, justamente, mas esse preço que é praticado pela sua concorrência aí é um preço justo? Né? Às vezes você vai ter que mudar a sua clientela. Justamente, você vai ter que fazer uma mudança estrutural dentro da sua empresa. Não é culpar o mercado em volta. Às vezes você está justamente praticando serviço que todo mundo pratica. Então você vai ter o mesmo preço que todo mundo. Isso que vai te fazer você ganhar autoridade, ô Matheus, é você conseguir fazer reparos que os outros colegas também não conseguem fazer. Então você vai ter que avançar, você vai ter que sair da sua zona de conforto, vai ter que buscar conhecimento, vai ter que buscar ferramentas para que você consiga avançar e fazer o que os outros não fazem, né? O que os outros não fazem. Então, é importante fazer isso. Porque se ficar todo mundo ali trocando tela, né, você vai concorrer o quê? R$10, R$15, R$20, R$5. Agora você vai para um reparo de placas. Mas eu já faço reparo de placa. Mas que nível de reparo de placa você faz? Faz iniciante, intermediário, avançado? Você faz memória, você faz processador, não é? Você faz iPhone, não faz iPhone. Então, você também, né, tem que verificar o que os seus concorrentes estão fazendo, qual o preço que seus concorrentes estão fazendo, qual tipo de serviço que seus concorrentes estão ofertando, que é importante você conhecer também, né, a limitação dos seus concorrentes, para você fazer justamente o quê? Totalmente diferente deles. Você tem que olhar para o seu concorrente, Matheus, e, beleza, esse cara aqui é bom nisso. Qual a margem disso? Qual o valor que ele está cobrando de um serviço desse? O cara está cobrando um valor X. Interessante, esse serviço só ele que faz. Então, vou oferecer um serviço até melhor do que o dele. Vou me especializar, vou correr atrás. Então, é importante, Matheus. E essa mudança, cara, tem que partir de dentro, né? Uma mudança estrutural. É difícil? Claro, se fosse fácil, todo mundo faria. Né? Mas é uma mudança estrutural, é uma mudança dentro da filosofia da sua empresa, do seu negócio, para que você realmente consiga fechar orçamentos lucrativos. Você tem que saber até onde é o seu limite, né? Às vezes você está fazendo o mesmo que todo mundo faz e você não está investindo em outro nicho de cliente, em outro nicho de serviço, então vai cair nessa situação aí. A gente sempre procura, né? É normal, a gente sempre procura um culpado, que não é a gente, mas a gente tem que se movimentar, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, irmão, e é para cima mesmo. Tá de parabéns. Já de querer mudar, irmão, já é uma conquista muito grande, né? E tenho certeza que você vai conseguir alcançar. Compondo preço, né? Então, assiste a aula de novo, pega esses 6 elementos, aprenda a precificar, aprenda, né, a enxergar o que a concorrência está fazendo, porque às vezes eu estou realmente num lugar que é inapropriado, o investimento que eu tenho de equipamentos, de ferramenta, de conhecimento, eu estou no meio da galera que não vale a pena trabalhar. Então, tem que realmente mudar. Né? Às vezes, meu ponto está ruim ali, trazendo clientes que não são os que eu quero na minha empresa, né? Que não me dão uma lucratividade. Isso é super normal de acontecer. Não é?